Eu descobri que vender mais poderia destruir a minha empresa. Todo empresário quer vender mais. Eu também quero. Só que existe uma fase da empresa em que vender mais pode ser exatamente o que vai quebrar você. E eu percebi que eu estava chegando perigosamente nesse ponto. Não por falta de cliente, mas porque eu estava tentando acelerar uma empresa que ainda precisava aprender a suportar a velocidade. Bem-vindo em mais um episódio do Diário de um Fundador. No primeiro episódio eu te contei o que eu quero construir, que é um grupo empresarial. Mas existe uma diferença enorme entre desenhar uma holding no papel e realmente construir uma. E talvez a primeira grande lição dessa jornada seja essa. Não adianta construir uma máquina de vendas antes de construir uma máquina que entrega. E foi justamente esse problema que começou a mudar muitas das decisões aqui dentro. Quando você é empresário, existe uma sensação extremamente sedutora. Entrou um cliente novo, você venceu. Entrou outro, você venceu de novo. Então seu cérebro começa a pensar: mais vendas, mais crescimento, mais dinheiro. Só que não necessariamente. Imagina uma empresa que consegue atender muito bem 50 clientes. Aí você coloca uma equipe comercial forte e leva a empresa para mais de 100 clientes por dia. O faturamento aumenta. Só que a operação ainda continua preparada para 50. O que acontece? Atraso, erro, retrabalho, cliente reclamando, funcionário sobrecarregado, gestor apagando incêndio o tempo todo e, finalmente, o fundador volta para dentro da operação. Ou seja, você cresceu no faturamento e regrediu como empresa. Esse é o tipo de crescimento que eu não quero. E isso conversa diretamente com uma decisão que estou tomando por agora. Nós estamos construindo o Million. E o Million tem uma missão muito clara: ser a força comercial extremamente forte. E eu quero vendedores performando, quero processo, quero treinamento, quero metas e quero escala. Quero chegar a um ponto em que seja possível colocar novos Millions dentro de uma operação de forma previsível. Mas apareceu uma pergunta desconfortável. E se eu conseguir? E se eu colocar 10, 20, 50, 100 Millions? Parece maravilhoso, não é? Mas olha só o problema. Se o comercial conseguir colocar clientes para dentro mais rápido do que a Girioli consegue absorver, eu não construí uma vantagem, eu construí uma bomba relógio. E foi aí que eu percebi que o crescimento do grupo precisa funcionar como engrenagem. Essa é uma crença que eu quero repetir muitas vezes nesse canal. Escala sem estrutura não é crescimento, é dívida operacional. Você vende hoje, recebe hoje, comemora hoje, mas o problema aparece no amanhã. Eu não quero construir uma empresa que apareça grande. Quero construir uma empresa que aguente ser grande. São coisas completamente diferentes. E isso significa que algumas vezes eu vou deliberadamente segurar no acelerador, não por medo de crescer, mas para construir uma pista maior. Então a estratégia é o seguinte: o Million não pode crescer sozinho. A Girioli precisa crescer junto. Se eu aumento a capacidade comercial, preciso aumentar a capacidade operacional. Se eu aumento clientes, preciso melhorar processos. Se eu aumento a equipe, preciso melhorar a liderança. Se eu aumento o faturamento, preciso melhorar o controle. Cada nível exige uma empresa diferente da anterior. E é aqui que entra a mudança importante da minha cabeça. Antes eu pensava, quanto mais Millions conseguimos contratar, agora eu penso, quantos Millions o sistema consegue suportar? Parece uma mudança pequena, não é? Mas na verdade não é, porque a primeira pergunta produz contratação e a segunda produz escala. Existe uma cultura no empreendedorismo que eu quero combater durante essa série. A cultura do cresce primeiro e organiza depois. Eu já não acredito mais nisso. Por quê? Porque o depois costuma chegar quando todo mundo já está sobrecarregado, quando o cliente já está reclamando, quando o fundador já perdeu o controle. E aí você precisa reconstruir uma empresa enquanto continua operando. E é muito mais caro. Então existe uma frase que provavelmente você vai me ouvir repetindo muito. Primeiro você estrutura, depois você acelera. Estrutura, acelera. Estrutura novamente, acelera novamente. E eu quero que esse seja o ritmo do grupo. E olha como isso começa a explicar a própria holding. A Girioli desenvolve a capacidade de entrega. O Million desenvolve a capacidade comercial. A tecnologia começa a reduzir o trabalho manual. A automação começa a aumentar a produtividade. Novas empresas podem nascer quando aparecem novos gargalos. Percebe a lógica? Eu não quero criar empresas porque é bonito dizer que eu tenho uma holding. Cada empresa precisa existir por uma razão estratégica. Ela precisa remover um limite do ecossistema. É assim que eu começo a imaginar um grupo capaz de crescer nacionalmente e no futuro, internacionalmente. Existe outra consequência nisso tudo. Meu trabalho também precisa mudar. Quanto maior a empresa fica, menos eu posso ser o cara que resolve tudo. Eu preciso começar a enxergar o gargalo antes dela aparecer. Porque existe uma diferença entre o operador e o fundador. O operador pergunta: qual problema eu preciso resolver hoje?
O fundador pergunta: qual problema vai aparecer quando multiplicarmos isto por 10? Essa pergunta está começando a ocupar cada vez mais meu tempo. E talvez seja exatamente essa mudança que eu esteja vivendo agora. Só que resolver a capacidade não encerra o problema. Porque você pode ter processo, pode ter tecnologia, pode ter comercial, pode ter demanda, mas chega um momento em que aparece outro limite: pessoas. Quantas pessoas um líder consegue realmente liderar? Quando você precisa criar uma nova camada de liderança? Como impedir que uma equipe de 10 pessoas vire uma equipe de 100 pessoas completamente dependente do fundador? Essas são perguntas que eu comecei a enfrentar, e elas estão mudando a forma como estou desenhando a estrutura do grupo. No primeiro episódio eu disse que queria registrar as decisões que constroem uma empresa antes de sabermos se elas deram certo. Então fica registrada a decisão hoje. Eu não vou acelerar o Million além da capacidade da estrutura que existe por trás dela. Primeiro estrutura, depois acelera. Porque meu objetivo não é chegar rápido em um número bonito de faturamento, é construir uma organização capaz de continuar crescendo quando os números ficarem realmente grandes. E talvez daqui a alguns anos a gente volte nesse episódio e descubra que essa foi uma das decisões mais importantes dessa história. Ou talvez descubra que deu tudo errado. É justamente por isso que estamos documentando. Nos vemos no próximo episódio do Diário de um Fundador.